E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Martins e estamos com matemática na quarentena. Então, na aula de hoje eu estou resolvendo algumas questões sobre geometria, então diferentes conteúdos. Então, essa lista ela foi preparada para os alunos da Escola Estadual Manuel de Matos, com a ajuda de um grande colega meu, o professor Gabriel Veras, da cidade de Escada, Pernambuco, lá do Aplicação Colégio e Curso. Então, um abraço, Gabriel. Então, pessoal, vamos lá para a resolução. São 5 questões que eu irei trazer nesse vídeo. No próximo vídeo, irei trazer mais 6 questões e ainda vou trabalhar um vídeo extra com uma resolução diferente, certo? De uma dessas questões. Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão do Enem e ela diz o seguinte: na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento do corrimão é igual a... Eu vou observar aqui primeiro que esse corrimão ele já tem 30 centímetros de comprimento aqui, com mais 30 daqui, ok? Eu só quero saber qual é essa medida aqui, que eu vou chamar de D, que é daqui até aqui. Vocês vão observar aqui, como aqui tem 90 centímetros, e se eu calcular essa distância aqui toda, então 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24, eu vou ter ao todo 120 centímetros. Então, aqui eu posso trabalhar com um triângulo reto, certo? Então, aqui um ângulo reto, triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou trabalhar com essas medidas em metros, visto que a resposta já é dada em metros. Então, vamos lá. Vocês vão observar que eu tenho a seguinte imagem. Eu tenho a altura, ela sendo 0,9 metros. O comprimento, ela sendo 1,2 metros. Estou transformando de centímetros para metros já, pessoal. Eu quero justamente saber qual é essa distância aqui. Então, simplesmente, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, D ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 0,9 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. E aqui eu vou resolvendo as minhas potências. Então, D ao quadrado, vou pegar 0,9 e elevar ao quadrado. Então, 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Depois eu vou pegar 1,2 e elevar ao quadrado. Então, 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Fazendo a soma desses dois valores, 0,81 mais 1,44, eu vou encontrar 2,25. Aqui eu vou transformar o D ao quadrado, certo? Vou pegar esse ao quadrado, transformar numa raiz quadrada, 2,25. Vocês vão ter que lembrar que toda vez que eu estiver trabalhando com raiz quadrada, sempre eu tenho aqui o mais ou menos, certo? Só que eu vou só utilizar apenas o valor positivo, já que eu estou trabalhando com a distância. Então, eu tirar a raiz quadrada de 2,25, eu vou encontrar 1,5. Então, a distância desse corrimão é de 1,5 metros. Só que eu quero saber qual é o comprimento do corrimão. Então, eu vou pegar 1,5, que é essa medida aqui. Eu tenho que lembrar que aqui eu ainda tenho 30 centímetros, então 0,3 metros. E aqui eu ainda tenho também mais 30 centímetros, 0,3 metros. Então, somando tudo, então, 1,5 mais 0,3 mais 0,3. Ao todo, eu vou ter um comprimento de 2,1 metros. Então, voltando aqui, eu já posso marcar a letra D. Então, é uma questão bastante simples. Eu vou usar teorema de Pitágoras, relações métricas. Então, espero que tenham entendido. Então, vamos lá para a segunda questão. Essa segunda questão, pessoal, é uma questão
um pouquinho complicada, ela é extensa. Eu posso fazer ela de dois modos diferentes. Eu vou fazer ela de um modo aqui e em outro vídeo eu só vou fazer a resolução dela, ela um pouco mais extensa, certo? Porque nem sempre a gente pensa de uma forma e consegue executar. A gente pode ter uma pessoa que vai olhar para a questão e vai ver que, eita, eu consigo responder dessa forma, que é uma forma mais simples, mas vai ter pessoas que vão olhar para a questão e eu consigo resolver dessa forma, só que é uma forma um pouquinho mais complexa. Então, vou mostrar os dois tipos. Eu vou mostrar uma forma que eu considero mais simples. Então, bora lá. Considere o ângulo segundo o qual um observador vê uma torre. Esse ângulo duplica quando ele se aproxima 160 metros e quadruplica quando ele se aproxima mais 100 metros, como mostra o esquema. Qual é a altura da torre em metros? Certo? Então, vocês vão observar que é um ângulo reto. Vocês vão observar também que, se eu quero encontrar qual é a medida desse ângulo, eu simplesmente posso fazer o quê? 180, que aqui forma um ângulo de 180 graus. Então, vou tirar 2x. Vai ficar 180 menos 2x. Ok. Até aqui tudo simples. Aí, para encontrar a medida desse ângulo aqui, se eu somar essas três medidas, eu tenho que encontrar que tudo isso seja igual a 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se eu fizer isso, eu vou observar que aqui é x. Então, eu vou observar que agora eu estou trabalhando com um triângulo isósceles. Dois lados, dois ângulos de mesma medida. Então, significa dizer que eu estou trabalhando com o triângulo isósceles. Então, deixa eu fazer a alteração aqui. Tá verdinho. Então, se eu quiser calcular aqui, ó, eu já sei que esse valor aqui mede 160 metros. 160 metros. Então, observando aqui, ó, quem seria o valor desse ângulo aqui? Seria utilizando essa mesma propriedade. Então, 180 menos 4x daria 180 menos 4x. Observando aqui, para completar, eu tenho que essa medida aqui, se eu somar tudo igual a 180, essa medida aqui vai ser uma medida de 2x. Então, pessoal, eu vou observar que esse lado aqui, ele tem a medida de 100 metros, porque é um triângulo isósceles, ó, 2x, 2x, então aqui 100, 100, certo? Então, o que é que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar justamente o teorema de Pitágoras para poder resolver essa questão. Então, vamos lá. Primeiro eu vou utilizar da seguinte forma. Então, vocês estão vendo aqui o triângulo direitinho. Agora, pessoal, veja, já estamos na página seguinte. Eu vou escrever o que eu tinha colocado da última vez, né? Aqui é 180 menos 2x. Aqui é x, a medida do ângulo. Aqui é 180 menos 4x. Aqui é 2x, a medida do ângulo. Aqui é um ângulo reto. Aqui é um valor que eu desconheço, então posso dizer que é y. E aqui é o valor de h, certo? É a altura da torre. Lembrando que eu já tinha colocado que são triângulos isósceles, então aqui mede 160 metros, enquanto aqui mede 100 metros. Então, o que é que eu posso observar aqui? Utilizando esse primeiro triângulo aqui, ó, se eu utilizar o teorema de Pitágoras, eu vou ver que a hipotenusa é 100. Então, eu vou colocar aqui 100 ao quadrado é igual. Quais são os catetos? Y e h. Então, y ao quadrado mais h ao quadrado. Então, eu vou trocar apenas o h de lado, né? Então, vai ficar y ao quadrado é igual a 100 ao quadrado menos h ao quadrado. Resolvendo isso daqui, certo?
Então vai ficar 10.000. Vou colocar dessa forma, menos h ao quadrado. Então, já achei aqui minha primeira equação. Então, deixa eu marcar de outra cor aqui. Eu também poderia fazer um produto da soma pela diferença, não é isso? Então, 100 mais h vezes 100 menos h. Poderia ter colocado aqui na simplificação, mas achei melhor dessa forma. Depois eu vou fazer com esse outro triângulo aqui, ó, cujo ângulo é 2x. Então, vocês vão observar que a hipotenusa é 160. A medida desse cateto agora é 100 mais y e a medida da altura continua sendo h. Então, vou colocar aqui 160 ao quadrado igual. O primeiro cateto, vou botar 100 mais y então, ao quadrado mais h ao quadrado. Então, agora o que é que eu posso fazer? Agora eu posso estar resolvendo. Então, o que é que eu vou observar aqui? Então, se eu resolver 160 ao quadrado, eu vou encontrar 25.600. Então, resolvendo agora 100 mais y ao quadrado, então 100 ao quadrado vai dar 10.000. Então, 2 vezes 100 vezes y, né? Então vai dar 200y. E y ao quadrado, mais h ao quadrado. Desculpe ali a letra, mas é por conta do mouse. Então vocês vão observar o seguinte. Eu vou poder fazer a substituição. Onde tem y ao quadrado, eu vou poder colocar 10.000 menos h ao quadrado para facilitar. Então eu repito aqui. 25.600 igual a 10.000 mais 200y. Vou até trocar de cor. Então, onde tem o y ao quadrado, vou botar o 10.000 menos h ao quadrado. Então, já vou fazendo a substituição direta com o jogo sinal. Então, vai ficar mais 10.000 menos h ao quadrado mais h ao quadrado, né? Que ele permanece esse h daqui, ó, h ao quadrado. Então, eu vou observar o que, ó? Mais h com menos h corta, ó. Menos h ao quadrado com mais h ao quadrado eu vou cortar. Então, eu vou observar que aqui eu vou ter 25.600. Aí, se eu somar aqui os semelhantes, 10.000 mais 10.000, 20.000. Mais 200, y. Então, y para um lado, número para o outro. Então, eu vou ficar aqui com 25.600 menos 20.000. E isso daqui tudo vai ser igual a 200y. Vou passar aqui para a próxima página. Aí eu vou ter que 200y, ele vai ser igual a 5.600, que é o resultado da subtração de 25.600 por 20.000. Então, cortando os zeros aqui, ó. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, já estou fazendo a divisão. Então, y vai ser igual a 56 dividido por 2. Então, y é igual a 28. 28 o quê? Metros. Então, eu já encontrei a medida de y. Mas é a medida que eu quero? Não, porque a questão ela pede a medida justamente da altura da torre. Então, a gente tem que encontrar o valor de h. O que é que eu posso fazer? Posso pegar qualquer uma das equações que eu usei anteriormente. Então,
eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, certo? Então, eu tenho que 100 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais h ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Só vou passar o y ao quadrado para o outro lado. Então, vai ficar h ao quadrado é igual a 100 ao quadrado menos y ao quadrado. E agora eu vou resolver. Vou substituir o valor de y por 28. Então, vai ficar 100 ao quadrado. Não vou resolver ele agora não, tá certo? Menos 28 ao quadrado. Então, eu vou fazer de uma forma mais complicada, depois mostro de uma forma mais simples aqui. 100 ao quadrado, eu vou encontrar que é 10.000 menos 28 ao quadrado dá 784. Então, na subtração aqui, quando eu fizer, eu vou encontrar o valor de 9.216. Então, eu poderia vir para cá. Se está elevado ao quadrado, vou transformar numa raiz quadrada. Lembrando que toda vez que eu trabalho com raiz quadrada, ela tem que ter o mais ou menos, mas como a altura, no caso, é uma distância, então ela tem que ser um valor positivo. Então, quando eu tiro a raiz quadrada de 9.216, eu vou encontrar o valor de 96 metros. Então, 96 metros é justamente a medida da altura. Aí, ô professor, o senhor não disse que teria outra forma de fazer? Tem. Bora observar o seguinte. Eu posso pegar isso daqui, essa equação, e transformar isso num produto da soma pela diferença. Então, eu tenho h ao quadrado. Então, eu posso botar 100 mais 28 e multiplicar isso vezes 100 menos 28. Para não resolver os quadrados. Então, vou ter aqui 100 mais 28, 128, vezes 100 menos 28, eu vou encontrar aqui 72. Então, quando eu multiplicar 72 por 128, eu vou justamente encontrar o valor de 9.216. Mais uma vez, transformando o quadrado em raiz quadrada. Não esquecendo aqui do mais ou menos. Eu vou encontrar aqui a altura também é de 96. Então, são vários métodos, certo? Lembrando que, ô professor, como é que o senhor encontrou essa raiz quadrada? Eu fiz fatorando aqui, né? Você pode fazer a fatoração, fazer a decomposição em fatores primos aqui. Dá um trabalhinho? Dá. Mas você pode até fazer por tentativa. Então, você fez 90 vezes 90, você encontrou 8.100. Aí você vai fazendo, até chegar a um valor próximo. Então, eu vou voltar aqui. Então, qual é a altura da torre em metros? 96 metros. Então, é uma questão que ela é trabalhosa, mas ela não é impossível de ser resolvida. Então, você tem que ter apenas conhecimento justamente das fórmulas. Então, quando você observa aqui que isso daqui é um triângulo isósceles, fica fácil de você identificar. Você pode resolver por relações trigonométricas? Pode sim. Então, é o conteúdo do próximo vídeo. Então, eu vou preparar um vídeo exclusivamente resolvendo apenas essa segunda questão, utilizando as relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, certo? Uma dessas três. Então, e até soma de arcos duplos, eu posso fazer isso daí também. Então, toda essa parte de trigonometria eu vou poder utilizar nessa questão. Então, eu espero que vocês
assistam o próximo vídeo para ver a resolução dessa questão de uma forma diferente. Então, bora lá para a terceira questão. Eu espero que todos tenham entendido isso daí. Então, é uma questão simples. Dá para fazer, é complexa a resolução, mas você chega no resultado. Então, vamos lá à terceira questão. A terceira questão é uma questão da PUC. Diz o seguinte: uma escada rolante de 10 metros de comprimento liga dois andares de uma loja e tem inclinação de 30 graus. A altura H entre um andar e outro é tal que... Vocês vão observar que aqui é um triângulo reto, certo? Aqui é um ângulo reto, triângulo retângulo. Então, ele quer saber essa medida, dizendo que a escada rolante liga dois andares e ela tem 10 metros de comprimento. O que é que eu posso utilizar aqui? Relações trigonométricas. Então, eu tenho o cateto oposto ao ângulo e eu tenho a hipotenusa. Então eu posso utilizar o seno. Bora aqui para a próxima página. Eu tenho que seno, qual é o ângulo? 30, seno de 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é justamente a altura, sobre a hipotenusa, que é 10. Eu vou lembrar que o seno de 30, ele é 1/2. Então, vai ficar aqui H sobre 10. Como eu tenho uma proporção, faço meio pelos extremos. Então, 2 vezes H, 2H. 1 vezes 10, 10. Uma questão simples. Realmente é simples. Então, eu vou passar o 2 dividindo. Vou ter 10 dividido por 2. Eu vou encontrar que a medida da altura é de, no caso, 5 metros. Então, vou marcar aqui. Uma questão simples. Só que quando você vai para a alternativa, ele quer saber onde é que o H está. Aí você vai marcar a alternativa B. E o H está entre 4 e 5 metros. E 6 metros. Ok? Então, bem sim, bem rapidinho. Então, bora lá para a próxima questão. Questão de número 4. É uma questão do Enem também. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião na escala de 1 para 150. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Vê, pessoal, aqui eu vou utilizar escala, proporção. Então, eu sei que escala, meu professor lá do ensino fundamental, ele dizia que escala é a medida do desenho sobre medida real. Então, você tem o quê? Que a escala é de 1 centímetro para 150. Então, simplesmente, a gente vai transformar aquela medida que foi de 28,5 metros em centímetros. Como é que eu faço? Apenas multiplico por 100. Então, quando eu multiplicar por 100 aqui, eu vou ter 2.850 centímetros. E 36 metros, vou multiplicar por 100, eu vou obter 3.600 centímetros. E agora o que é que eu faço? Qual é a escala utilizada? 1 sobre 150. Aí eu quero saber qual é a medida do desenho. Por exemplo, quero saber a medida de x. E eu vou utilizar agora justamente a medida da largura, 2.850. Vou botar aqui 2.850. O que é que eu devo fazer agora? Meio pelos extremos. Então, o 150 multiplica o x, então vai dar 150x. Enquanto o 1 multiplica o 2.850, então vai dar 2.850. O que é que eu faço aqui? Vou passar esse 150 dividindo. Passei aqui dividindo. Então, quando eu dividir aqui, pessoal, eu vou encontrar o valor de 19 centímetros. 19 centímetros seria a largura desse desenho. Então, aqui eu já sei qual é a largura do desenho. Para depois encontrar o comprimento, eu vou colocar aqui 150. Vou chamar o comprimento de y. Aí, qual é o valor do comprimento aqui? Eu vou olhar 3.600 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 3.600
e 600 centímetros. Faço meio pelos extremos. Então, 150 multiplica o y, 150y. O 1 vai multiplicar o 3.600, então vai dar 3.600. Então, y é igual a 3.600 dividido por 150. Então, quando eu faço a divisão aqui, corto um zero, né, para facilitar. Eu não tinha cortado daqui, mas vocês podem cortar. Então, 360 dividido por 15, eu vou encontrar 24. Então, são 24 centímetros. Pronto. Aí, você pode ir lá na questão. Se você olhar as alternativas, você tem que ter atenção para não errar. Por quê, professor? Porque essa medida de 19 e 24 são as medidas do desenho. Aí, na alternativa, não tem. Você vai lembrar que você está trabalhando com a folha. E você, nessa folha, você vai deixar 1 centímetro de margem. Certo? Tanto aqui quanto aqui. E vai olhar também que você vai deixar 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro aqui. E 1 centímetro aqui. Então, esse desenho ele terá uma largura, vou adicionar mais 2 centímetros, de 21 centímetros. E terá um comprimento, vou adicionar mais 2 centímetros, então de 26 centímetros. Tem que lembrar isso. Se você só adicionar 1, você vai cometer o erro, né? Porque a bota são os dois lados da folha, né? Só em um lado. Então, alternativa D, 21 centímetros por 26 centímetros. Seria que ser a medida da folha. Se você marcar a letra C, você só está aumentando 1 centímetro, que é como se fosse a borda apenas de um lado. Beleza, pessoal? Então, a questão simples também. Dá para todo mundo fazer. Relembrar um conceito aí de escala, proporção. Vamos para a quinta e última questão. Essa quinta e última questão, ela é bastante parecida com a questão de número 2. Eu digo o seguinte: em uma rua plana, uma torre AT é vista por dois observadores, X e Y, sobre ângulos de 30 e 60 graus com a horizontal. Como mostra a figura a seguir. Se a distância entre os observadores é de 40 metros, qual é aproximadamente a altura da torre? Aí, se necessário, utilize raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Vocês vão observar aqui, vou colocar vermelho, para destacar mais. Vocês vão observar que essa medida daqui, se a gente for fazer, seria quanto? 120 graus, não é isso? 180 menos 60, 120. Aqui teria que ser o valor de 30 graus, porque 30 mais 30 daria 60, 60 com 120, 180. Ele diz que a distância entre os observadores é 40 metros. Então, aqui é 40 metros, pessoal. Aqui é 40 metros. Significa dizer que essa medida aqui também é 40 metros. Você observe que vocês estão trabalhando novamente com um triângulo isósceles. Essa medida do ponto A até o observador X, vocês não sabem. Então, Y. E a medida da altura da torre, vocês não sabem. Então, vou chamar de H. Então, o que é que a gente pode trabalhar? Vou para a próxima página. Então, vamos lá, pessoal. Eu posso fazer o seguinte. Eu observando esse triângulo aqui anteriormente, eu posso utilizar relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, certo? Teria que ter outra forma um pouco mais complicada se eu não soubesse que a medida desse lado aqui seria 40. Então, como eu quero descobrir apenas o valor de H, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60 e eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso utilizar o seno. Então, eu vou aqui. Seno de 60 graus é igual. Quem é o cateto oposto? H. Quem é a hipotenusa? 40. Eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu faço a igualdade aqui.
Então, quando eu fizer meio para os extremos, vocês vão encontrar que 2h é igual a 40 raiz de 3. Então, vou passar esse 2 dividindo. Então, 40 raiz de 3, eu vou dividir por 2. Então, eu vou ter que... eu vou encontrar o valor de 20 raiz de 3. Como ele pede para utilizar raiz de 3 igual a 1,7, então eu vou substituir. Vai ficar 20 vezes 1,7. Então, quando eu multiplicar 20 por 1,7, eu vou encontrar o valor de 34 metros. Essa questão é uma questão simples. Professor, toda questão o senhor diz que é simples, né? Mas dá para você fazer, tem um caminho diferente. Então eu posso até gravar um vídeo mostrando outro caminho para se chegar a esse. É um caminho mais trabalhoso, mas se você não observar que ali você está trabalhando com um triângulo isósceles, você acaba indo pelo caminho mais longo. Então eu vou fazer mais um vídeo com relação a esse caminho. Então bora lá. Então aqui ó, 34 metros. Então pronto, terminamos o nosso vídeo. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se liguem aí que daqui a pouquinho vai ter mais um vídeo que é a continuação dessa lista de exercício e mais 2 vídeos extras. Uma nova forma de você fazer a questão 2 e mais uma nova forma de fazer a questão 5. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Tchau, tchau.